Boa noite, meus irmãos. Vocês que já estão chegando aí conectados a nós, sejam muito bem-vindos para o estudo bíblico da noite de hoje, viu? Vamos começar cantando como sempre fazemos, mas desde já eu quero dizer boa noite para você e desejar uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe em mais este estudo bíblico de hoje. Boa noite para todos, que Deus nos abençoe, bom ter você aqui com a gente. Vamos começar cantando Luz do Mundo. Pronto. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Boa noite, Elaine. Querida minha irmã, Deus a abençoe. Dá uma ajustadinha aqui na câmera. Vim para adorar-te. Isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado. Boa noite, Márcia Aguiar. Bem-vindas, Deus abençoe vocês, viu? Para mim, eterno Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste. Boa noite, dona Zilda. Bem-vinda, minha irmã. Deus a abençoe. Vim para adorar-te, vim para... Boa noite, Gabi. Bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite, Laís. Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Boa noite, Valdir. Boa noite, Roseli. Deus abençoe, meus irmãos. Na cruz, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Boa noite, Lisbeth. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, Osmar. Deus abençoe. Vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Mas um amor, estou tentando identificar o povo que vai entrando ali. Eu vejo as carinhas, mas eu não vejo os nomes. Então, se vocês quiserem fazer um comentário, fica bom para nós, para a gente poder muito educadamente, amavelmente dizer boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, viu? Vamos cantar mais um cântico antes de nós começarmos
oficialmente o nosso estudo. Vamos lá. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Boa noite, Naí. Boa noite, João Costa. Deus abençoe, meus irmãos. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Boa noite, João Costa. Deus te abençoe, meu irmão. Marilim, boa noite. Bem-vinda. Deus abençoe, minha irmã. Nome alegre te louvo. Márcia Guiar, já cumprimentei hoje, não é? Portanto, boa noite, seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, canta aí com a gente. Essa música é antiga, hein? Vamos lá. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e mago estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Boa noite, Gabriel Hernandes. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Pessoal, eu vou pedir licença só um minutinho para eu fazer um rápido ajuste aqui na câmera, tá? Dei só um minutinho. E hoje Não vou desligar, só um minutinho. é aniversário da Márcia, certo? Márcia? Qual Márcia? A Márcia Aguiar, nossa xará, quer dizer, minha xará. Márcia Guiar. Está completando mais um ano de vida. E se eu não me engano, de longe eu enxergo, viu, Márcia? Eu acho que você pediu oração pelo seu aniversário. Se eu não me engano, está nos comentários aí. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida. Muito bom fazer aniversário. Eu adoro fazer aniversário, não que eu fique mais velha. Eu adoro bolo de aniversário. Principalmente se é torta de frango. Eu gosto demais. É bom demais, né? Comemorar. E comemorar
na presença de Cristo é incomparavelmente melhor, né? Como diz o apóstolo Muito Paulo, melhor. nós estamos mais próximos da salvação, né? Quando no princípio nós cremos. Então, é bom demais fazer aniversário. Isso, ainda mais jovem, nessa jovialidade Exatamente. toda aí, 30 e quantos anos? Não parece ter a idade 30, que você revelou que 35, eu acho, mais ou menos, né, Márcia? tem. É que nem eu também. Falar pra nós aí, viu? Vou fazer 25. Que nem eu, 35, puxa vida, nem pareço, né? Não parece Tô mesmo. fazendo de tudo para parecer que eu ter 20, mas tá muito complicado. Acho que Gente, foi isso que ela pediu. Dá uma olhada só nos comentários. ela está agradecendo. Pastor, obrigado ao senhor e à Márcia pelas felicitações. Imagina, não tem que agradecer. E ela pediu oração também. E vamos orar pela sua vida, viu? A minha esposa tá com 20 e poucos, mas ela tá ruim aqui das vistas. E da Julinha também, que fez aniversário dia 11. Anteontem. E a Kátia, que Ontem. fez aniversário ontem. E a Isso. Luciana, a esposa do Edgar, também A fez. Luciana ou Luciana. Completou mais uma primavera aí no dia Que de pena. ontem. É porque seu nome não tá lá no grupo da igreja. Quase que passou desapercebido. Mas aí alguns lembraram. o Facebook vem para nos alertar. Bom, gente, então vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite em mais um estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, obrigado, Senhor, por esta noite e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Tem misericórdia de nós. Fala o nosso coração. Abençoa, Senhor, imploramos os irmãos que celebram a vida. Por mais um ano, ó Deus, conquistado na tua presença. Lembramos já no domingo da nossa irmã Kátia e da nossa irmã Julinha. E agora, Deus, acrescentamos o nome da Luciana, que fez aniversário ontem, e também da Márcia, que, ó Deus, embora tão distante, está conosco presente, ligada, ó Deus, pelo mesmo Espírito, e também num sentimento de alegria, de gratidão, uma comunhão, Senhor, que se desfruta independente do tempo e do espaço, porque o Senhor é quem nos une. Fala-nos, Senhor, rogamos nesta noite que tudo seja para o teu louvor, que tudo seja para a tua glória. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos aí vamos encarar o versículo das Os, né? Que são dois, Abacuque 3, 17 e 18. É o contrário, 18 e 19. 18 e 19, tá certo. Na verdade, são dois versículos, mas um complementa, né? Então, nós separamos esse versículo. Só um minutinho, deixa eu me cumprimentar aqui, é Nair. Nair Nunes, boa noite, Nair. Nair é mãe de pastor. Deus abençoe muito sua vida, viu, minha irmã? Seja bem-vinda. Vânia, boa noite, Vânia. Boa noite, Vânia. Bem-vindo, Frester, lá de Curitiba. Deus te abençoe. Tem um casal aqui da nossa igreja que está pensando em ir para Curitiba, hein, Frester? Depois me dá o seu endereço e telefone que eu passo para eles, combinado? Não esquece, viu, por favor? Manda no Messenger aí para mim. Então, pessoal, nós escolhemos esse versículo mesmo para... Ele vem trazer, assim, pra gente um acalento, né? E lembrar que nós precisamos ser agradecidos, mesmo em meio aí às dificuldades, às incertezas, né, pelas quais temos passado. A alegria não é uma alegria a alegria que a gente deve desenvolver não é aquela alegria que se baseia nas circunstâncias, né? Mas é uma alegria que deve preencher o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. E o livro de Abacuque diz assim, no Abacuque capítulo 3, versículos 18 e 19, é meio difícil de encontrar, mas abra suas Bíblias, então, abram lá em Mateus e volta, né? Então vai voltando, são livros muito curtinhos, então eu aconselho você vai paginando, porque está bem próximo. Então Abacuque capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim, ó: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, 18 e 19. Corça aí, para quem, né, não conhece, é um animal. É a, né, fêmea do... muito veloz. É a fêmea do veado, né? Não. É.
É sim. A fêmea do veado é a corça. É. Bom, posso consultar no Google, não Mas sei. Esse detalhe eu não sabia. É. Mas que os nossos pés sejam aí como os da corça. Eu tenho que saber disso, né? Não, na verdade não. O Google ensina, né? Não é no biólogo, aí. Enfim. É porque tá na Bíblia. Mas que os nossos pés sejam aí. Eu sabia que era de um animal veloz, né? Então. Que anda aí, que não fica olhando para trás, procurando, né? Então ele não fica baseado no que tá atrás, assim, correndo, mas olhando para trás. Corça vive fugindo da onça, do leão, são animais selvagens. Que a nossa carreira seja assim, como a da corça, né? Que a gente tenha aí essa velocidade, que olhemos sempre para frente, para o alvo, na verdade, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que possamos andar sempre altaneiramente, cada vez mais Amém. alto, né? Subindo aí os degraus da salvação. Amém. Então, Abacuque 3, 18 e 19. No domingo pela escola dominical aí sem cola, tá bom? Alguém põe aí pra nós, né, gente? Até agora ninguém escreveu nada, ó. Meu celular tá carregando, eu estou sem ele porque trabalhei com ele o dia inteiro. Ele arriou. Alguém conhece aí alguma mulher cuja bateria do celular não descarrega? Todos, imagina. E alguém conhece algum homem aí eu ia cuja falar, bateria do celular não descarrega? Todo mundo. Todo mundo, né? É assim Que mesmo. hoje eu não trabalhei em casa, eu trabalhei fora e levei o celular comigo, então por isso. Pessoal, deixa eu cumprimentar aí o presbítero Nilson, que também chegou, a dona Dulce e o seu pai Nilson, casal, que está aí, não é? Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar um hino do Novo Cântico, meus irmãos. É o hino Quem Está com a Bíblia, o Novo Cântico, como a gente tem sempre orientado, é o hino 350, Palavra da Vida. Presta, por favor, amor. Obrigado. Falei? Não, obrigado. 350, pessoal. 350. Fonte da Celeste Vida. Chega mais pra trás. Não pode cair. Vou tocar assim, ó. Consegue? Consigo. Já me ajeitei aqui, ó. Eu passo. Ah, põe aqui, ó. Isso aqui tá bom. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os seus, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura dessa Bíblia celebramos ao Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. Desfrutamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Isso aí, gente. Mudou a letra, né? Não tava assim, não no antigo. Bom, eu acho, não sei, né? Já mudaram tantos hinos no nosso cenário que eu não sei mesmo. Pois é. Boa noite, Elaine.
Boa noite, Sidoca. Espero que a Sidoca esteja aí ao lado da filhona, né? Noel. E o tio Noel que eu não vi ainda. Talvez ainda não tenha chegado do trabalho, né? Nosso irmão que corre aí, levando e trazendo as nossas correspondências, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, viu, irmãos? Meus amados irmãos, nós vamos hoje, semana passada, nós terminamos o estudo bíblico que nós fizemos baseado na oração de Jesus, a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos e a nós também. Hoje, eu escolhi o Salmo 37, ele é um salmo grande, mas nós vamos, a priori, estudar do versículo 1 ao versículo 6. Aí, já que os irmãos aí, a Márcia, Nilson, estou anotando aí, Marilim também, podem anotar para nós aí, ó, Salmo 37, de 1 a 6. Abra sua Bíblia, é um texto pequeno, esse texto que nós vamos analisar, então, vamos ler juntos, né? Eu lerei o versículo, vocês lerão o seguinte. Aí nós lemos, é isso mesmo, eu leio, vocês leem outro, tá? Salmo 37, de 1 a 6. Prontos aí? Fica muito fácil, no meio da Bíblia, abre a Bíblia, pronto, já está nos Salmos. Vamos lá? Vou ler o primeiro versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta e neste momento temos o compromisso de expor com integridade os teus ensinos. Fala o nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. Edifica a nossa vida. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Algumas coisas. Essa minha introdução, né, que é do estudo, onde eu digo exatamente o seguinte, que algumas coisas que acontecem no mundo e que, dependendo da maneira como nós compreendemos, né, a Bíblia, no caso, podem criar um certo nó na nossa cabeça. Talvez um dos maiores exemplos aqui, de certas dificuldades que surgem lá, é a maneira como nós pensamos, a maneira como pessoas, não pensamos, como pessoas que não têm nenhum temor a Deus, prosperam e se dão bem, eu coloco se dão bem entre aspas, viu? Se dão bem em tantas coisas que elas fazem, seja em termos de investimentos, de acúmulo de bens, de aumento de riquezas, de tratamento de saúde de primeira classe, não é? Ou de primeiro mundo, o modo com que cometem muitas falcatruas sem serem punidas, e por aí vai, não é? Há muitos exemplos e vocês podem citar outros aí se quiserem. Aproveito aqui para comentar o Paulo, vou deixar aqui na frente da minha esposa, para ela dar uma cutucada em mim de vez em quando. Se você colocar algum comentário, minha esposa pede assim, ó, levanta o dedo aqui, e aí eu paro, e aí você fala, e eu vou comentar, tá bom, Paulo? Família, né? Selma, Paulo, Selma, Felipe, Tiago. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu disse que dá um nó na cabeça de muita gente ver o modo como pessoas que não têm temor a Deus prosperam. Eu coloquei se dão bem na vida, não é? E o cristão, ou pessoas tementes a Deus, ficam sem entender, já que são tão más, já que cometem todo tipo de impiedade, como elas se dão tão bem? Mas esse mesmo sentimento também envolve certas coisas que se passam no mundo, não necessariamente pessoas, mas, por exemplo, fomes,
guerras, crescimento da violência, injustiças sociais, doenças, mortes que eu coloco aqui como prematuras. É uma forma humana de falar porque ninguém morre na véspera. Mas é de fato, quando um bebê morre ao nascer, as pessoas ficam chocadas, não é? Grande concentração, aí sim, falando, me referindo a pessoas, grande concentração de renda para poucos, isso no mundo todo. E recursos financeiros limitados para a maioria. O que acontece? Isso gera baixa qualidade na alimentação, gera dificuldade nos cuidados para com a saúde, gera dificuldades para aquisição de bens, né? Gera dificuldades para aquisição de moradia própria, gera dificuldades para se vestir bem, para se viver bem, né? Então, muitas coisas acontecem em decorrência desta concentração de renda numa minoria. E a maioria acaba vivendo com o que resta, com o que sobra. Isso tudo, meus irmãos, pode gerar, digo aqui, uma certa confusão para que muitos, mesmo tendo fé em Deus, que estão aí espalhados entre os que habitam em favelas, fazem trabalhos pesados em troca de pequenos salários, não têm acesso a bons tratamentos médicos, desconhecem um bom entretenimento, não pensam em viajar para o exterior. Alguns não pensam em viajar nem dentro do Brasil. Eu vou exagerar um pouco, alguns talvez nem dentro do próprio estado, né? Comparados aos ímpios, essas pessoas, mesmo temendo a Deus, vão, digamos assim, sobrevivendo em termos de mundo, em vez de viver dignamente. Mas, observe, isso não é um problema novo. Davi enxerga essa situação e escreve sobre como as pessoas tementes a Deus devem se comportar diante desta discrepância, diante desta desigualdade. Esse é o assunto que nós vamos tratar no estudo de hoje, baseados no Salmo 37, nos seus 6 primeiros versículos. Sendo assim, vamos ao primeiro ponto então. A inveja de um mundo condenado. Grave isso aí, escreva para mim. Aqui é mais complicado, deixa o pessoal lá escreva, porque copiar no tablet é mais complicado. É mais fácil ler aqui e você escrever aí. Então eu vou repetir para que alguém possa escrever aí para nós. A inveja de um mundo condenado, viu? É o primeiro ponto, tá bom, gente? Deixa eu me corrigir aqui, porque eu coloquei 2, mas é... Então, a inveja de um mundo condenado. Não carregou 100%, não, mas já tem uma carga. Já dá para escrever, né, amor? Então, tá bom. Então, lá, quem pegou a ideia, escreva aí. A inveja de um mundo condenado. Obrigado, presbítero Nilson. Esse homem é um homem de ouro, né? Só não vale mandar a conta depois para mim, porque eu não darei conta de pagar, certo? Então, dentro deste tópico aí, irmãos, primeiro ponto, esse é o modo como Davi começa o Salmo 37. Ele instrui a que não haja qualquer aborrecimento por causa dos que fazem o mal, como se tudo estivesse bem com eles e como se Deus não estivesse atento para o modo como eles aumentam as suas riquezas. Ninguém é mais capaz de tratar destas pessoas do que Deus, que vê tudo, governa tudo e já estabeleceu um fim para todos. A outra advertência, se eu digo num segundo ponto, a outra advertência que está aí no versículo 1 mesmo, tem a ver com a inveja. Isso é perfeitamente compreensivo, porque quando alguém começa a se dar bem na vida, ostenta grandes coisas, aqui eu vou trabalhar com as redes sociais, publica fotos de lindas casas, de lindos carros, iates, lugares maravilhosos visitados. Então, quando essas coisas aparecem diante de quem está impossibilitado de alcançá-las, é possível que a inveja seja despertada no coração de muitos outros, viu?
inclusive de pessoas cristãs. João Calvino diz que uma coisa decorre da outra, ou seja, quando alguém começa a se aborrecer porque os ímpios estão prosperando cada vez mais, a inveja se torna um resultado natural que começa a crescer no coração. Daí a necessidade de estar sempre vigilante para que isto não aconteça, porque ninguém está entregue ao acaso. Deus está conduzindo cada situação de cada ser humano que habita neste mundo que ele criou. Muito bem. Davi sabe da inclinação da natureza humana. Ele sabe que as pessoas tendem a fazer o máximo para que tudo dê certo na vida. Tudo. E quando isso não parece acontecer, surge o perigo de querer associar-se ao ímpio, fazendo o que ele faz e do modo como faz, abrindo mão de uma fé prática. Por que eu coloco fé prática? Porque alguém pode dizer que teme a Deus, que tem fé em Deus, mas na prática está buscando se igualar ao mundo. Ignora o fato de que Deus tem propósitos em tudo e em todos, mesmo com estas coisas que se passam no mundo. O ímpio se enriquecendo e o homem que teme a Deus privado de uma série de coisas. De certa forma, Davi, sendo instrumento nas mãos de Deus, está procurando o bem dos filhos de Deus ao abrir os seus olhos, advertindo-os sobre esta questão, mostrando o caráter ilusório, preste atenção, caráter ilusório da felicidade que o mundo procura transmitir e como ela é poderosa para atrair e seduzir. É lamentável, mas é verdade. A gente sabe, pelo que o salmista escreve, que o mundo não deve ser cobiçado, que nós não devemos ter inveja do mundo, nós não devemos nos aborrecer quando nós olhamos para aqueles que não temem a Deus e eles estão se dando bem na vida. Quando nós julgamos que nós é que deveríamos estar bem, cuidado. Davi chama a atenção exatamente para isso. A ambição cega. A indignação e a inveja são um desprezo à maneira sábia e perfeita como Deus governa todos os detalhes da sua majestosa criação. Ou seja, invejar o mundo é virar as costas para Deus. Além do mais, num sexto ponto aqui, de acordo com o versículo 2, mesmo que um ímpio desfrute do melhor desta vida, o cristão é chamado para prestar atenção no destino que o aguarda. Veja lá, versículo 2, amor, por favor. Salmo 37, 2 diz assim: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, Davi primeiro diz assim, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois, então ele mostra, pense no futuro deles, pense no que os aguarda. Dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Vamos ver outra passagem que se assemelha muito bem ao que está posto aqui. Está lá no capítulo 1 dos Salmos mesmo, versículos 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não são assim, assim como nós vamos falar um pouco disso mais adiante. São como a palha, isso já foi objeto de estudo aqui outro dia, não é? A palha que o vento sopra e joga para longe. Então, o que isso quer dizer? A vida passa tão rápido que esse glamour de hoje, né, experimentado pelo ímpio, pelo mundo, se desfaz tão rapidamente como a grama verde, que hoje é verde, amanhã amarela, seca, murcha e é arrancada. Exatamente assim que o salmista Davi coloca a situação de um homem sem temor a Deus, que está verdinho, verdinho, chamando a atenção, mas ele está dizendo em breve
definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O destino dos ímpios é extremamente trágico, e Davi descreve o seu destino como um homem que com a foice na mão, com um só golpe, o arranca e assim ele perece. Não é? Bom, apesar disto, eu particularmente, meus irmãos, creio que não faltará quem esteja insatisfeito ou insatisfeita com a realidade que tem vivido, desejando esta felicidade aí aparente e passageira. Mas a instrução está dada. Agora, eu sinceramente não conheço outro caminho para convencer o povo desta verdade, a não ser pela pregação da palavra e pela oração. Não adianta sacudir, dizer, enxerga fulano, essas coisas passam. Apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, apesar da felicidade do ímpio, tudo isso passa. Volte-se para Deus. Somente Deus pode reverter este triste quadro. O quadro de alguém que, embora confesse crer em Deus, crer em Cristo, tem inveja, se aborrece e lamenta porque a vida está muito difícil, e olha para o ímpio e tem inveja da vida que ele leva, das viagens que faz, das roupas ostentosas que usa, das grandes moradias que ele também ostenta, dos carrões que possui. O homem que teme a Deus não vive desta maneira, não é? É impossível. Na verdade, analisando, né, tudo bem, são coisas que nos ajudariam a ter uma vida melhor, materialmente falando, mas se você tira isso de um ímpio, a vida dele acaba ali, né? Então ele não consegue vislumbrar uma vida satisfeita se você tirar isso, né? Então é uma vida incontente, na verdade, né? E quando nós desejamos isso, há uma falta de contentamento na nossa parte, porque nós não estamos sendo agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E o nosso agradecimento não deve ser baseado nas coisas materiais. Então, o ímpio, essa é a grande diferença que a gente vê, né? Então, claro, não é pecado a gente desejar um carro melhor, ter uma casa, arrumar a nossa casa, enfim, né? Procurar roupas boas, isso não é pecado, mas nós temos sempre que analisar por esse lado, né? Eu estou procurando deixar claro, eu não abordei sobre esse ponto, porque a ideia aqui é combater a inveja que nasce no coração do homem temente a Deus diante da prosperidade, diante de tudo que o ímpio está vivendo de bem, de bom. O que está em questão aqui é a inveja dessas pessoas. Na verdade, a inveja certo? Então, essa é a questão. É a falta de contentamento, né? Então, o fato de ter casa, o fato de viajar, o fato de possuir roupas boas e etc e tal, isto em si não é pecado, é óbvio, não é mesmo. Mas como não é o foco, então eu não entrei nesse mérito. Estamos trabalhando principalmente no fato de haver muitas pessoas que confessam temer a Deus, mas que olham para o mundo como se o mundo fosse seu modelo, como se o mundo fosse melhor, como se o mundo devesse ser buscado, viver como o mundo vive. Pois não. A Marilyn colocou, né? Os tementes a Deus não querem ter o mesmo fim do ímpio. Vou falar sobre isso lá um pouco mais à frente, Marilyn, viu? Mas você está certíssima. Colocação. Segundo ponto, que está aqui no texto, a partir do versículo 3. Leia lá, amor, por favor. Versículo 3. É o versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, nesse segundo momento aqui, Davi volta-se para a realidade totalmente oposta à que ele escreveu nos parágrafos anteriores. Então, se antes ele adverte a que tiremos os olhos do mundo, agora ele enfatiza a necessidade de depositar a confiança em Deus. Então, ao contrário de invejar, de sustentar e promover a glória do mundo, eu vou abrir um parênteses para explicar isso aqui, o justo é chamado
para enaltecer o valor, a importância de Deus, da sua glória e da sua vontade. Há muitas maneiras de promover a glória do mundo. Como? Como? Enriquecendo o ímpio. Quantos homens e mulheres tementes a Deus estão contribuindo para enriquecer o ímpio? Porque o ímpio, quando promove determinadas coisas que contrariam a vontade de Deus e que envolvem a aglomeração, e nesse ponto a pandemia deu uma dispersada no povo, se bem que tem uma galera que não obedece não, né? Os clandestinos. Vai à balada lá e é o ímpio promovendo, e alguém que diz confessar a Jesus Cristo vai lá para o meio, né? Paga seu ingresso, compra sua bebida e tantas outras coisas mais são feitas. Mais calma. Você vai dizer assim, graças a Deus eu não faço isso. Mas nós podemos também contribuir para que o ímpio promova, espalhe e propague as suas ideias nocivas, perniciosas, pecaminosas. Como? Ligando a nossa televisão é uma forma de fazer isto. Divulgando e compartilhando pelas mídias sociais aquilo que o ímpio pensa, aquilo que ele defende e que não tem amparo e respaldo bíblico. Nós estamos promovendo a riqueza e o bem-estar do ímpio. Agora, em vez de promover o bem daquele que não teme a Deus, envolto por esse contexto, nós deveríamos lembrar que o nosso dever no mundo é enaltecer a importância de Deus, da sua glória e da sua vontade. Nada mais importante do que enfrentar as crises que envolvem a nossa vida no mundo, do que alimentar a fé e a confiança em Deus. Nada é mais importante do que isto. Não há, meus irmãos, outra forma de viver em meio a todos os males que nós assistimos e nos quais nós estamos envolvidos, sendo bombardeados de muitas maneiras e até sofrendo por causa deles. Quando um filho nosso, ou mesmo ainda criança, adolescente, jovem, vai para a escola, se ele não se identificar com o grupo, ele sofre, ele é rejeitado e de repente chega em casa para baixo. Por quê? Porque ele está sendo diferente. E na hora que ele se enturma, fazendo o que os outros fazem, então aí ele é aceito no meio, deixa de sofrer. Entretanto, ele perde este valor de grande importância, que é ser representante do reino de Deus onde ele estiver. Pois não, Marilim? Sempre será... Sempre terá quem tem mais ou menos que nós. Deus é justo e temos que confiar independente. Exatamente, independente da circunstância. Deus é justo e nos tratará de acordo com a sua livre e soberana vontade. Bom, vamos ver o que a palavra de Deus nos manda fazer. Em vez de invejar o mundo, em vez de nos aborrecer porque o ímpio prospera, onde os nossos olhos precisam estar focados? Hebreus 12, 2. A gente sempre tem falado, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria... Preste atenção nesta segunda parte. Em troca... O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Muito bem. Isso aí. Jesus, em troca de todas as circunstâncias boas propostas pelo mundo, ele abraçou o seu objetivo. Para que é que ele veio? Ele não veio para se assentar num trono feito por mãos humanas. Jesus não veio para receber uma coroa de ouro feita por mãos humanas. Jesus não veio para ser aclamado como um rei poderoso no mundo. Não, Jesus não veio. Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que é que ele fez? Ele suportou a cruz, né? E a cruz significa mesmo a humilhação, né? Então, morrer para o mundo. Ele foi, né, humilhado. No nosso caso, morrer para o mundo, né? Não fazendo caso da ignomínia, vergonha, da vergonha, né? Está sentada, da humilhação, está sentada à destra do trono de Deus. Isso mesmo. Vamos em frente. Eu vou aproveitar que a minha sogra entrou aí e pedir para ela pedir a Alicia para trazer água para mim.
que a minha água já acabou. Por favor. Vou trazer um galão de tá bom? 5 litros. 2 copos para mim, minha filha. Vem trazer aqui pro papai, por favor. E abrindo um parênteses, né, eu não sei se vai falar sobre isso, mas muitas vezes a gente vê realmente aí o ímpio prosperando e tendo tantas coisas, tantos valores, enfim, né, bens materiais, mas aquilo que está por trás, né, aquela família desestruturada, vamos dizer, aquele inferno dentro de casa, e eu já vi isso, né, já convivi, já vivenciei isso, às vezes, né, numa casa abastada, né, com aquela casa luxuosa, mas aquelas pessoas que não têm um relacionamento, né? Então, às vezes, o nosso coração, é claro, a gente pensa, prefiro ter a minha simplicidade e poder desfrutar aí de um lar com harmonia, né? Um lar aí que tem amor, que eu posso contar, né? Minhas filhas, né, que é essa bênção de Deus nas nossas vidas, mesmo apesar da simplicidade. Então, a gente precisa analisar também isso. Então, às vezes a pessoa, ela vai lá e trabalha, né, vai de manhã, volta só de noite e não tem aquele tempo para a família. Quando chega em casa, né, não desfruta do momento gostoso entre família, ou o lar é aquela briga, né, aquela falta da estrutura da base que é Jesus Cristo, né? Então, de que adianta? Então a gente olha para aquilo, então é o castelo que vai, assim, para mim, desmoronando. Então, né, eu prefiro estar em casa. Provérbios fala isso, né? É melhor o pouco, né, e a gente ter aí essa paz, do que ter o muito e viver em guerra, e viver em conflito, e nada, né, vai se comparar. É verdade. Agora, da mesma forma, isso aqui é muito importante, meus irmãos, lembrar, porque eu, assim, em toda a minha vida cristã, eu tenho acompanhado o modo como muitos cristãos acabam olhando para o sucesso, como eu chamei lá de glamour, não é? Sucesso que o mundo procura mostrar. Por que o mundo consegue viver muito bem aquilo que pode até ser atrativo? Algumas coisas que o mundo faz não são pecaminosas em si. A questão é que o mundo vive apenas para estas coisas. E aí o que acontece? O mundo coloca o coração, as pessoas que vivem no mundo colocam o coração e se entregam totalmente a tudo que este mundo procura oferecer de bom e de melhor. Agora, Davi está dizendo no versículo 3, confia no Senhor. Então, primeiro, ele disse, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Agora, ao contrário disso, ele está dizendo, confia no Senhor e faz o bem. Não inveje o ímpio, porque ele não vai terminar bem. Ao contrário disso, confia no Senhor, e é um confiar de todo o coração, do jeito que o mundo se entrega à dissolução, aos meios ilícitos para possuir tantas coisas. Agora Davi mostra que é preciso entregar, depositar com todas as forças a nossa confiança nas mãos do Senhor. Então, o justo é chamado a fazer exatamente isso, porque sem essa confiança em Deus, é impossível resistir e vencer o mundo. Nós estamos diante aqui de um grande desafio, principalmente para os nossos jovens. Considerando que isso é algo para ser exercitado agora, esta confiança em Deus e essa rejeição do mundo tem que ser exercitado agora, em meio a todos os tipos de ofertas e pressões que o mundo nos faz. Depois que passar o mundo, ninguém precisa mais enfrentar qualquer desafio, porque não haverá desafio. Nós estaremos todos vivendo uma mesma realidade na presença do Senhor. Muito bem, eu quero cumprimentar o Tiago, que acabou de entrar a pedido da minha esposa. Deus abençoe. Tiago foi membro, não sei se ainda é, depois fala para mim, acho que o Tiago já falou, né? Membro da igreja onde eu fui seminarista.
em Santo André. Acho que ele continua lá ainda. Boa noite, meu irmão Tiago. Deus o abençoe. Marilyn comentou. Diga aí, amor, lê o comentário. Tem ímpios piedosos e creem fazerem a vontade de Deus, vivem num lar com aparente paz. Muitos tementes questionam a Deus por isso, né? Mas é uma aparência, né, Marilinha? A gente olhando, hoje, inclusive nas redes sociais, é muito fácil a gente viver de aparências, né? Então, casais ali que ficam no só love ali, tira foto e tal, aquele amor, mas vai viver dentro de casa, né? Diante de, às vezes, uma discussão, às vezes deu aí um embate na opinião. Eu penso uma coisa, penso outra, já começa uma briga, aquela discussão que os filhos acabam aí sendo, né, eles acabam participando de tudo isso. Então, assim, imagina esse contexto, né? Então é tudo muito aparente. Exatamente. Porque aquela pessoa que não tem realmente a palavra de Deus, Jesus Cristo aí, né, como Senhor de suas vidas, vai viver uma vida de aparência, né? Por fora é lindo, mas quando bate é oco, né? E quando uma coisa que é oca, ela destrói, né? Ela quebra muito fácil. Exatamente. Aí é por essa razão que a fé, a confiança em Deus é um elemento fundamental para diferenciar a qualidade de vida de um ímpio, de um homem que não teme a Deus, daquela qualidade de vida do justo que teme a Deus. Salmo 1º, né? Mesmo que ele viva privado de muitas coisas, ele é um homem abençoado por Deus. Muito bem. Vamos seguir, Lina, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Essa confiança aí, posta em Deus, ela precisa estar em harmonia com o estilo de vida, o testemunho que se dá, que o justo observa. Está escrito aqui no versículo 3 ainda. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Enquanto habita na terra, alimenta daquilo que é para a eternidade, que é para sempre. Isso nos remete àquela experiência que Jesus viveu com a multidão que ia atrás dele, e Jesus então faz uma censura. Jesus diz assim: vocês vêm a mim por causa do pão e da comida que perece. Vocês deveriam vir a mim por causa da comida que não perece, que é para a vida toda. Outra passagem que me lembra é aquela em que os hebreus são citados e mencionados pelos fariseus, né? Pelos próprios discípulos, que disseram para Jesus: os nossos pais comeram maná no deserto. É possível que houvesse fariseus no meio, porque agora não estou lembrando da passagem direta, não. Mas é possível que houvesse ali fariseus ouvindo. Jesus falava para multidões, não é? E então, quando eles falam do maná, alimento material, físico, que passou, Jesus disse assim: olha, eles comeram do maná que veio do céu, no deserto, mas eles morreram. Eles morreram. Agora vocês têm que comer o pão que desceu do céu de verdade, que sou eu. Então, muito provavelmente, Jesus realmente está falando de si mesmo. Lá no capítulo 10, não é? De João, vou dar uma conferida aqui. Se não for o 10, é o 6, não é? O amor vai procurando para mim enquanto eu sigo aqui, tá? A passagem que Jesus faz menção do maná no deserto e depois falando que ele mesmo é o pão que desceu do céu. Deve ser no capítulo 6, amor, tá? Dá uma olhadinha lá para mim. E aí então isso mesmo, é o capítulo 6. Quando ela acha lá esse texto, vosso pai comeu o maná, tá aqui, ó, versículo 32. No versículo 31 de João 6. João 6, pode anotar aí, presbítero Nilson, anota aí para mim. João 6, 31 em diante diz assim: olha, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então observem aqui, claro, depois essa galera toda aí, desculpe a expressão, né? Essa galera toda aí se escandaliza com o sermão de Jesus, se levanta e vai embora,
e ficam só os 12. Aquela ocasião em que Jesus pergunta assim, vocês também não querem se retirar? Né? Então vejam só, Davi diz assim, habita na terra, mas alimenta-te da verdade. Então, considerando a facilidade de fazer da fé em Deus algo meramente teórico, é preciso mostrar na vida, no modelo de vida, que a fé orienta tudo que envolve aquilo que o cristão faz, e um homem e uma mulher tementes a Deus fazem. Em vez de invejar o que, apesar de glamuroso e atrativo, é seguido por um final trágico, o justo vê tudo isto e não se empolga, não se entusiasma, não se vê atraído e nem considera como perda o deixar de fazer ou deixar de ter o que quer que seja característico do mundo. Isso está bem posto pelo apóstolo João na primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 e 17. Então, 1 de João 2, 15 a 17. Leia lá, amor, por favor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isto é alimentar-se, chama-se alimentar-se da verdade, é o que está aqui no texto, versículo 3. Alimenta-te da verdade, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, nos versículos 3 e 4, é isso mesmo, Marli. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, voltando aqui para o texto do Salmo 37, diz, agrada-te do Senhor, não é? Versículos 3 e 4 estão caminhando juntos, eles mostram, contrário do que ocorre com aquela grama que antes era tão verde, mas depois amarelou, secou, murchou ou foi arrancada estupidamente pela foice, o justo se alimenta da verdade que é para sempre. Lá no Salmo 1, versículos 1 e 2. Aí, presbítero Nilson, é 1 de... Ah, não, tá certo, João 6. Depois nós vemos 1 de João 2, 15 a 17. Agora, vamos ver o Salmo 1, 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Muito bem, está aí. É a comparação entre a grama que murcha, que é o mundo, verdinho, brilhante, atrativo, chamativo, mas que é marcessível e perece. Agora, o justo é comparado à árvore plantada junto à corrente de águas. Então, esta é uma marca, murchar e perecer, é uma marca dos que estão no mundo, desculpem, né? Vou colocar de outra forma aqui. O permanecer, baseado no Salmo que a minha esposa leu, é uma marca daqueles que estão no mundo, mas não pertencem a ele. Eles fazem uso, como a minha esposa colocou lá atrás, das coisas lícitas que há no mundo, mas não se deixam escravizar por elas. Não vivem inquietos e insatisfeitos com o que não podem possuir e não invejam a falsa felicidade que o mundo demonstra. A sua principal marca ou característica é o prazer que deposita em Deus e na sua vontade que dura para sempre. Então, caminhando para a conclusão deste terceiro e último ponto, hoje eu não farei considerações finais, porque eu imaginei que a gente ia extrapolar no nosso tempo. Então vamos ao terceiro e último ponto, a busca pelo favor de Deus. Pode colocar aí. Terceiro ponto é a busca pelo favor de Deus. Em harmonia, primeiro ponto, em harmonia com os versículos anteriores, Davi mais uma vez contrapõe as fascinações pelo mundo em contraste
com a fascinação por Deus e pela vida que Deus propõe. Aqui ele reforça que nada jamais estará bem conosco, não é? Se Deus não se agradar de nós, e nada, por mais maravilhoso que possa ser neste mundo, nesta vida, está longe de se comparar à vida que Deus propõe. Então o texto diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ver esse texto que eu mencionei lá em 1 Coríntios 2:9. E é muito mal interpretado, né? Esse é o texto fora de contexto que vira pretexto, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito bem. Então observem, é isso aí. Olhos não viram, não há no mundo, em lugar nenhum, na história, desde que há mundo, não há nada que se compare ao que Deus está fazendo na vida daqueles que o amam. Em seguida, Davi aqui, meus irmãos, está fazendo uma promessa na parte B do versículo 4. Deus satisfará os desejos do seu coração. Calvino explica bem esta passagem da seguinte maneira: se fixarmos a nossa mente totalmente em Deus, em vez de seguir nossas imaginações, como os demais a perambular após fantasias, indo atrás de fantasias ilusórias e frívolas, todas as demais coisas nos serão concedidas em tempo oportuno. Que coisas são estas? Eu coloco entre parênteses aqui, eu não preciso dizer a nenhum de nós que é um erro imaginar que tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos, Deus vai fazer. Não é assim que funciona. É a vontade de Deus. Nós estudamos na oração dominical. Não é a nossa vontade que deve ser feita. A não ser, aí sim, eu sublinho e pode destacar isso, a não ser que esta vontade esteja numa harmonia crescente com a vontade de Deus. Então, ao satisfazer os desejos do meu coração, Deus, afinal, estará fazendo a vontade de quem? Dele mesmo. Dele próprio, e isso é muito óbvio, não é verdade? Me veio à mente aquele versículo: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Então, nosso tesouro está em Deus. É em Deus, né? Porque se o coração está em Deus, aí está o meu tesouro. Exatamente. Aí estão as minhas vontades, aí estão os mais íntimos desejos e interesses, estão na vontade de Deus. Some-se a esta promessa, ou some-se esta promessa ao que está posto no versículo 6. E o que está sendo ensinado fica ainda muito mais claro. Veja lá. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, todo homem e toda mulher que confia em Deus, esperando ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, não andam ansiosos, competindo com o sucesso marcessível, que murcha, e passageiro do mundo. Ele entrega o seu caminho, presente e futuro, nas mãos do Senhor e confia nele. É nesse mesmo salmo que Davi vai dizer: eu fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse comportamento, meus irmãos, de entregar e de confiar em Deus, arranca dos nossos ombros todas aquelas inquietações capazes de tirar o sono, que provocam depressão, promovem disputas no lar, aborrecimento, lamento sem fim, são substituídas pela certeza. Tudo isso que eu falei e algo mais, não é? São substituídos pela certeza de que Deus está cuidando de tudo e de todos. E Deus não falhará na aplicação dos melhores planos para todos aqueles que confiam nele. Finalmente, e aí hoje eu estou concluindo aqui, como eu prometi,
Davi acrescenta outra linda promessa, não é? Está aqui, a Márcia leu, não é? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Com essas palavras, ele mostra que, independente de quão difícil esteja o nosso caminho e quão distante estejamos de vários planos que nós fazemos, ao final, se por um lado o ímpio murchará, secará e será levado pelo vento, por outro, os que confiam em Deus serão como o sol ao meio-dia. Isso pode ocorrer de um modo temporal, né? Quando Deus nos abençoa de maneiras pontuais, de maneiras extraordinárias, que se destacam das bênçãos rotineiras, do que nós estamos recebendo continuamente. Quando Deus faz isto, a glória é dele, nós destacamos a sua glória. Ou ocorrerá, e certamente vai ocorrer, quando vier plenamente com a conquista final reservada para todos os que já vivem como legítimos representantes da vida eterna neste mundo. Ou seja, na terra ou na eternidade, Deus, ao exaltar um filho seu, fará isto na intenção de que o seu próprio nome seja glorificado e reconhecido entre os homens, ao mesmo tempo em que substituirá a humilhação e as privações em alegria e contentamento inigualáveis. São experiências que o mundo nunca vai conhecer e nunca vai desejar, porque somente aquele que já foi alvo da graça salvadora é que teve acesso a coisas que a mente não é capaz de explicar. E o nosso modelo por excelência é Jesus mesmo. Uma vez lido lá em Hebreus, nós ainda temos outro texto em Gálatas, que diz, creio que é Gálatas, não é? Depois eu tenho que dar uma consultada aqui, que diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse ao Senhor. Perdão a falta da lembrança da referência bíblica, tá, gente? Ok? Então assim nós concluímos, e eu peço a Deus que Ele nos abençoe sobremaneira e nos ajude, irmãos, porque de fato é um desafio sofrer nesta vida de privações, confiando, confessando crer em Cristo, quando aqueles que viram as costas para Deus se expõem, abrem um sorriso largo, como se tudo estivesse bem com eles. Davi então diz: não te aborreças, não reclame, não lamente, não tenha inveja deles, porque eles serão como a grama que amarela, que murcha, que seca. Olhe para Deus, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, e Ele fará tudo o que você, tudo que eu, tudo que nós precisamos. Que Ele nos abençoe. Amém. Um cântico? Vamos lá, Salmo 1. Acho que tem tudo a ver, né, com aquilo que nós... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você não sabe a letra, abre lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não
prosperará. A qual Dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. 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 Antes de nós encerrarmos orando, então, deixe-me já falar do texto que eu mencionei. Ele não está em Gálatas, eu não tinha certeza, ele está em Filipenses, onde está escrito assim, olha, tende em vós, é um resumo abençoado esse aqui, viu gente? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que maravilha terminar com um texto como esse, não é? Nós vamos orar, eu vou pedir a Márcia que encerre para nós, orando, incline a sua cabeça aí e nós vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é tão rica, ó Deus, completa, e tudo o que precisamos nós encontramos nela, ó Deus. O Senhor não nos deixou órfãos, sozinhos e desamparados. Nós temos a Bíblia e que todos nós possamos buscá-la, ó Deus, em todo momento da nossa vida. Obrigada por este salmo, ó Deus bendito. Muito obrigada pelos ensinamentos. Nos ajude a estarmos sempre contentes, a não desejar, ó Deus, a não ter a ambição, ó Pai, que o mundo tem, que possamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e buscar uma vida cada vez mais próxima de Ti, uma vida cada vez melhor, que sejamos pessoas melhores, que isso, ó Deus, nós possamos nos importar com isso, e os bens materiais que adquirimos, ó Deus, sejam apenas consequências, Senhor, de uma vida reta, uma vida íntegra, ó Deus, uma vida na Tua palavra, meu Deus bendito. Que sejamos luz para este mundo, que a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, nossa maneira de falar, ó Deus, possa refletir que nós somos diferentes por ter o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigada por esse estudo, ó Deus amado. Abençoe cada um que acompanhou conosco, abençoe seus familiares, suas famílias, que a paz, o amor, todos os frutos do Espírito sejam sempre abundantes, ó Deus, em cada família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, vamos despedir aqui de vocês, tá bom? Com um beijo grande para todo mundo. Muita gente entrou aí. Eu costumo tentar voltar lá atrás para lembrar de todos, né? Mas sempre fica faltando alguém. É um caso muito sério. Então, ó, deixa eu pegar aqui o meu tablet para dizer para vocês, despedir nominalmente. Dona Tá? Dulce. Então, ó, o Frester chegou aqui. Mas ele chegou depois, teve gente que veio antes do Frester, né? Então, ó, boa noite pro Frester, boa noite pra Marilim, pra Márcia Aguiar, pro presbítero Nilson, pra Vânia, pra Marilim, pra Elaine, pra Sidoca, se tiver aí com a Elaine, o Noel, pro nosso irmão Paulo, Selma, Felipe, Tiago, pra quem mais? Dona Dulce. Pra Dona Dulce, seu Nilson, tem mais gente. Márcia Aguiar. Já Tiago, lá de Santo André, todo esse povo que está aí, gente, desculpa eu não mencionar todo, a Lina Navarro, é verdade, a gente está sempre esquecendo de você, Lina, nos perdoe, tá bom? Ó, gente, domingo, Osmar, né, que entrou aí, a Ângela, estiver aí ao lado do maridão, Valdir,
a Roseli. A dona Hilda. Tem mais gente lá que eu não consigo ver, tá, pelo nome, tá, gente? Mas, ó, beijão para todos vocês. Nair, seu João Costa. A Nair, mãe do reverendo... Ai, meu pai. É o reverendo que eu esqueci o nome. Ô, meu senhor. Tá lá na Baixada Santista. Ô, Nair, perdão, eu esqueci o nome do seu filhão aí, viu? Mas depois eu lembro. Quando terminar a live eu lembro de um monte de coisa, gente. Na hora é complicado, viu? Mas Deus abençoe muito vocês. E domingo, com a graça de Deus, às 9 horas, estaremos na igreja em escola dominical e à noite também no culto, se Deus nos permitir, nos der vida e saúde. Deus abençoe a todos e até breve, se Deus... Abacuque 3, 18 e 19. Vamos memorizar para Isso, domingo, tá? exatamente. Não esqueçam. Deus abençoe e até Tchau. breve, gente. Tchau.